que atire a primeira pedra quem é concurseiro e nunca pensou, e se eu nunca passar? E sentiu aquele medo terrível de estar insistindo em algo que nunca vai acontecer. Você já se sentiu assim? Bom, se você já se sentiu assim, fica aqui comigo até o final, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e eu vou te mostrar como não deixar esse medo te paralisar. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Talvez você já conheça o meu trabalho, eu sei que tem vários concurseiros inscritos aqui no canal e que me acompanham no Instagram e no TikTok, mas só para você entender, eu ajudo vestibulandos e concurseiros a se sentirem tranquilos e confiantes para fazer prova e conquistar a aprovação. E esse ano eu decidi criar essa playlist totalmente direcionada para concurseiros. Então aqui vai ser a casa do concurseiro, onde você vai encontrar ferramentas e estratégias emocionais para você conseguir fazer provas se sentindo tranquilo e confiante, para você conseguir lidar com o seu emocional, que eu sei que fica muito abalado nesse momento. Eu tô com muitas ideias, vai ser muito legal. Então já se inscreve aqui no canal. Tudo que eu tô pensando aqui para essa playlist é o que eu gostaria de ter tido quando eu era concurseira. Então, aproveita e se inscreve. Bom, recados dados, agora vamos voltar ao nosso tema de hoje. Bora falar sobre esse medo de não passar. Um dos grandes desafios de estudar para concurso é que você não sabe quando você vai passar. Então, você faz uma prova e não passa, faz outra e não passa, faz outra e não passa. E aí, com o tempo, você começa a pensar que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que você nunca vai passar. E os pensamentos são a origem de tudo, e deles decorrem emoções. Pensando dessa forma, como você se sente? Ansioso, angustiado, com medo, você se sente desmotivado, se sente um fracasso, burro e incapaz. É assim que você tem se sentido? Pare agora um momento e olhe para dentro de você. Como você tem se sentido? Fazer essa análise é extremamente importante, porque desses sentimentos decorrem ações. Tudo aquilo que você faz é influenciado pelos seus pensamentos e sentimentos, tá? Então é assim, pensamento gera emoção, que gera ação e gera resultado. Então, quais são as suas ações quando você está pensando e se sentindo assim? Assistir aula, fazer simulado, estudar se torna muito mais difícil. Fazer o que precisa ser feito para você conquistar a sua aprovação se torna mais difícil. Você começa a procrastinar, não render nos estudos, se concentrar e focar naquilo que você está fazendo é muito mais difícil porque você não está no estado emocional adequado. Estudar se sentindo confiante é totalmente diferente de estudar quando você está com medo, inseguro e achando que você não vai passar, não é? Faça essa análise. Provavelmente você já vivenciou as duas experiências. É muito diferente. E se sentindo inseguro, desmotivado, incapaz, você vai procrastinar, você vai deixar para depois, os seus estudos não vão render. E aí, qual vai ser o resultado? Você ter um desempenho ruim nas provas. Você não ir bem. E esse resultado vai fazer com que você volte àquele pensamento de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você não é bom o suficiente. E aí o ciclo recomeça. Você tem vivido isso? Isso tem acontecido com você? Você está preso nesse ciclo e nessa bola de neve? Quando eu era concurseira, eu fiquei presa nesse ciclo. Eu lembro de uma prova que eu fiz para o concurso de cartório, que era o que eu queria na época, da banca Consulplan, que era uma banca que eu considerava relativamente de boa. Eu me dava muito bem, assim, com a prova da Consulplan. Essa prova especificamente, eu sabia que eu não passaria, porque era a primeira prova que eu... Uma das primeiras, né? Não era exatamente a primeira, mas assim, uma das primeiras provas que eu faria depois de ter começado a focar e dedicar exclusivamente para concurso. Mas eu tava esperando um resultado relativamente bom. Mas quando eu corrigi a prova, eu tive uma decepção enorme, porque eu acertei 26 questões de 100. Eu fiquei devastada, arrasada e extremamente abalada emocionalmente, sabe? Com muito medo do meu futuro e do que estava por vir. E de viver essa frustração de novo, de novo e de novo. E assim, o medo de nunca passar. Até que depois de um dia de lamentação, e foi um dia de muita lamentação mesmo, muito choro, eu fiquei choramingando pelos cantos, deitada na minha cama em posição fetal, me sentindo a pior pessoa do mundo, a maior fracassada. E assim, foi muito difícil, sabe? Mas depois de um dia nisso, eu pensei assim, olha, eu preciso lidar com essa emoção, né? Não dá pra eu ficar nessa, porque eu não vou chegar a lugar nenhum, então eu preciso lidar com isso. E aí eu apliquei
uma técnica de longo prazo para lidar com emoções que eu ensino na mentoria de preparação emocional, para lidar com esse medo de não passar que estava tão forte ali dentro de mim e fazendo com que eu criasse inúmeros cenários negativos na minha cabeça. E eu sabia que a primeira coisa era entender esse medo, sabe? O que mais estava relacionado com esse sentimento. Então, eu fiz uma lista. O que estava decorrendo desse medo, né? Quais outros sentimentos? O que mais estava vindo daquilo ali? E foi muito interessante porque eu percebi que não era só o medo de não passar que estava me afetando e me abalando tanto. Era o medo do que as pessoas iriam pensar. Não só com relação àquela prova que eu tinha feito, mas com relação às outras provas que eu poderia fazer e não passar. Era o medo de ficar para trás, de ver todas as pessoas seguindo a vida delas, conseguindo passar no concurso, trabalhando, já conquistando várias coisas, e eu ali, presa no mesmo lugar, ainda estudando para concurso. Era o medo de não ser ninguém na vida. O medo de viver essa frustração de novo, de novo e de novo. E entender isso foi muito esclarecedor. Entender que não era só o medo de não passar, sabe? Eram outros medos também, existiam outras coisas ali. Essa clareza, ela é extremamente importante. E depois que eu fiz isso, eu senti um alívio muito grande, porque eu entendi o que estava acontecendo. E eu extraí 3 lições muito valiosas que eu quero compartilhar aqui com você, porque eu sei que vão te ajudar a lidar com esse medo também. E a primeira lição é entender o que você está sentindo é necessário para você conseguir pensar com clareza. Quando a gente não entende o que a gente está sentindo e fica só imerso naqueles sentimentos e completamente abalado emocionalmente, a gente fica numa confusão mental, a gente não consegue pensar com clareza. Você já percebeu isso? É até difícil a gente explicar para as outras pessoas o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Tanto que eu tava nesse limbo, quando eu tava ali naquele dia de pura lamentação, eu tava assim, eu não conseguia falar sobre o que eu tava sentindo, eu só conseguia chorar e ficar arrasada. Mas quando eu entendi o que eu estava sentindo, foi como se eu saísse de toda essa confusão mental, sabe? Colocasse os meus pensamentos em caixas, os meus sentimentos em outra caixa, e aí, não caixas fechadas, sabe? Pra eu jogar pro canto e nunca mais mexer naquilo ali. Mas caixas mesmo pra eu organizar. Olha, é isso aqui que eu tô pensando. É isso aqui que eu tô sentindo. E isso traz uma clareza gigantesca, porque aí você consegue pensar, sabe, com clareza, usar o seu racional. Você sai daquela imersão emocional. Uma das grandes causas de abalo emocional é essa confusão mental, é essa bagunça que fica aí dentro de você. Você não sabe explicar o que você tá sentindo, você não sabe nomear as suas emoções, você não sabe falar o que você tá pensando, o que tá te abalando emocionalmente, e isso gera muita angústia, isso potencializa e intensifica os seus sentimentos. Então, a primeira lição de todas aqui é: você precisa trazer clareza para o que você está sentindo, você precisa entender o que está acontecendo aí dentro de você, e você faz isso quando você para tudo e olha aqui para dentro e entende o que está acontecendo com você. Segunda lição: quanto mais você pensa naquilo que você não quer, mais medo você sente. Então, quanto mais você pensa que você nunca vai passar, mais medo você sente. Quanto mais você pensa que nunca vai dar certo, mais medo você sente. Porque a sua mente começa a criar esses cenários. Você começa a se visualizar tendo uma vida regada de fracassos, você começa a se visualizar não conseguindo passar nunca, sempre se sentindo frustrado, sempre se sentindo decepcionado. E aí o que acontece? Você sofre, porque a nossa mente, ela não distingue o real do imaginado. Então, na hora que você está criando esses cenários, a sua mente não pensa assim: não, isso aqui é só imaginação. Não, você se abala, você sofre como se aquilo ali estivesse realmente acontecendo. Então, quanto mais você foca naquilo que você não quer, mais medo você sente. Em vez de focar naquilo que você não quer, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai focar naquilo que você quer. E por fim, a terceira lição: o medo de não passar te ajuda mais do que você imagina. Você já pensou como seria estudar para o concurso se você não tivesse nenhum medo de não passar? Será que você estudaria com o mesmo afinco? Será que você estaria fazendo tudo o que você tem feito hoje para conquistar a sua aprovação? O medo de não passar, ele é comumente visto como o grande vilão.
E ele realmente pode ser muito prejudicial quando ele tá super intensificado aí dentro de você e você não lida com ele, ele vai ser capaz de te paralisar, sim. Mas como seria se ele não existisse? Tá? O fato dele ser prejudicial quando ele tá em excesso e quando você não lida com ele, não significa que a solução é se livrar e descartar 100% esse medo. Porque esse medo te ajuda. Ele é benéfico para você também. É hora de mudar essa percepção sobre o medo de não passar. Ele, sim, ele incomoda, ele é desconfortável, mas é justamente esse desconforto que te dá o empurrão, que faz com que você acorde cedo e sente a bunda na cadeira e comece a estudar. Será que se você não sentisse esse medo de não passar na prova, você estaria fazendo isso? Então tá na hora de mudar essa percepção. Quais são os benefícios que você ganha desse medo? Como que esse medo de não passar te ajuda? Faça uma lista desses benefícios, porque dessa forma você vai ter uma nova percepção sobre o medo e lidar com ele de uma forma que ele não te abala, que ele não te paralisa e não te prejudica, vai ser muito mais fácil. Esse passo a passo para lidar com o medo vai te ajudar, então coloque em prática. Você só vai ter resultado se você colocar a mão na massa, tá? Isso é extremamente importante. É o que o Napoleão Hill já falava: conhecimento é poder em potencial, ação é o verdadeiro poder. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.